7h30, beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Mais um encontro. Hoje vai ser muito bacana. Vamos esperar 30 segundos aí que a galera tá entrando. Fala, Olguinha. Fala, Luana. Cadê o tchauzinho? Vamos convidar aí, gente, seus amigos para poder assistir esse bate-papo. Vai aqui no aviãozinho, marca lá 5, 6 pessoas, convida. Na hora que bater, entrar aqui, vamos botar o coraçãozinho aqui para dar as boas-vindas dela. Vai ser muito legal hoje essa conversa. Aí, Luana, minha filha, com a mãozinha. Se não botar a mãozinha, não tem aquela energia para começar, né? Verônica já entrou. Beleza, vai ser legal. Hoje vai ser muito bom. Acho que mais 10 segundinhos. Bom, pessoal, boa noite. Como sempre, britanicamente, né? A gente começa. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Para mim, esses momentos, esses encontros estão sendo maravilhosos, tá? Eu confesso que eu estou aprendendo um bocado e não tenho dúvida de que vocês também estão conseguindo capturar aí muitas mensagens bacanas, conceitos, histórias de vida assim, que a gente tem que olhar, né, o porquê que a pessoa fez diferente, porquê que a pessoa está ali naquela posição, né? Ninguém chega lá à toa, ninguém consegue fazer um movimento, agregar a gente da noite para o dia. Tem muito trabalho, tem muito estudo, muito relacionamento, muita vontade de fazer diferente. Então, se você está querendo também, eu acredito em você. Agora, vamos lá tirar a bundinha da cadeira, estudar, se preparar, se motivar, acreditar em você, né, para as coisas acontecerem, porque do céu não vai cair nada. Então, hoje a gente vai ter o nosso terceiro encontro. Nós vamos conversar aqui com a Bartira, uma amiga mesmo, amiga minha, muito amiga da minha esposa, uma pessoa super querida. Vocês vão ter, assim, o prazer e o orgulho. Vai sair todo mundo, assim, orgulhoso hoje da história dessa ser humano incrível, tá? Bartira tem uma das ONGs mais admiradas e respeitadas do Brasil. Trabalho sério, um trabalho com entregas, sabe, reais, acompanhamento, gestão, assim, um negócio que é difícil até de ver, mas quem vai contar é ela. Gente, olha só, amanhã, 7h30, eu vou estar recebendo o Abílio Diniz aqui no meu Instagram, aqui no meu perfil. Então, assim, já bota aí na agenda, já convida, já espalha. Depois que eu terminar aqui com Bartira, já vou começar a postar o nosso bate-papo de amanhã. Para mim está sendo um grande presente, também uma honra. Vai ser um presente para todo mundo. E a agenda do Abílio é super complexa e ele abriu esse espaço porque ele entendeu o nosso propósito aqui do bate-papo. Então, assim, quem acompanha, quem já viu alguma live do Abílio sabe o quanto bacana é e o quanto impactante é. Então, amanhã, 7h30, aqui no meu perfil, eu vou ter um bate-papo com Abílio Diniz, tá? Um ícone no Brasil, empresarial, mas um ser humano bacana que vocês vão poder entender e conhecer um pouco desse outro lado. E sexta-feira, nosso bate-papo, nosso encontro vai ser com o Rony. O Rony é o fundador da Reserva, essa rede de roupa, né, da Reserva, o carioca, também um cara incrível, e vai ser muito legal. Chega de blá blá blá, chega de conversinha, vamos chamar a Bartira, que ela já está aqui, deve estar agoniada, se eu não conheço, eu conheço bem ela, já está tudo programado, todos os papéis, perguntas, respostas, tudo certo, porque é uma engenheira, cabeça de engenheiro, tudo correto, mas um coração que vocês não têm ideia. Vai no aviãozinho, convida logo lá umas 5, 6, 7 pessoas e vamos apertar o coraçãozinho aqui, porque eu vou convidar essa pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer em 3, 2, 1. Vamos lá, aguardando, e ela vai entrar aí agora. Tá vendo? E aí, Martina? Eu tô exatamente do jeito que você falou.
Você pegar o celular e mostrar aí, ó como é que vocês estão recebendo. Gente, coraçãozinho aí para batir, ó. Olha que bacana. É muito querida. Se mostrar a sua mesa aí, com certeza. Tem papel, tem relatório, tem calculadora, caneta e o relógio marcando o tempo. Estudei para contar a minha história, ela é novidade para mim. Que bom. Bartira, muito, muito obrigado por você ter aceito aí esse convite do bate-papo, tá? Eu já conversei com você, a gente mais cedo fez aí os testes e já foi o recorde, gente, do teste. A gente abriu aqui, começamos a fazer um teste lá da internet da Casa de Bartira, pronto, já deu quase 140 pessoas aqui, o negócio foi lá em cima. Eu falei, rapaz, hoje vai ser incrível. Querida, obrigado, é um prazer, você sabe o quanto eu te admiro. Já falei aqui com o pessoal que nós somos amigos, que você é amigo da família, muito amigo da minha esposa, a gente se conhece há muitos anos, mas o carinho e o respeito pela pessoa, pelo coração, pelo profissional, eu vou deixar para que todos no final falem se eu estou certo ou se eu estou errado. Esse movimento aqui, Bartira, o que é? Durante esses próximos 55 minutos, meu objetivo é levar para as pessoas que acompanham a gente uma história bacana, gente empreendedora, que realiza, gente simples, sabe? Coisas que trazem realmente impacto para outras pessoas, uma palavra positiva. Aqui a gente não costuma falar da Covid, não costuma falar de economia, de política. Já tem muita gente falando disso. Aqui a gente fala de coisa boa, a gente fala de gente que faz, a gente fala de história verdadeira. Então aqui é um bate-papo que a gente vai dividir com a galera hoje um pouco da sua história. E para começar, Bartira, fala para as pessoas um pouco da sua história. De onde você veio, como é que você começou, conta um pouquinho da Bartira para essa galera. Tá joia. Como você nunca contou, né? Negócio de papo lá, caldeirão do Hulk, nada disso. Né? Agora você se abre aqui. Você pode abrir um vinho se quiser para relaxar. Vai ficar Tá joia. Obrigado, Rogério. Primeiro, assim, obrigado mesmo pelo convite de estar aqui. Eu acho assim, contar a minha história, que ela se mistura com a história do Instituto Ponte, é um motivo mesmo de muito orgulho e de muita alegria para mim. Eu tenho 46 anos, sou mãe do Caio e da Ana, sou engenheira civil, sou segunda geração da família que fundou a Morar Construtora, filha da Delva e do Sebastião. E lá eu comecei a minha história, trabalhei por 20 anos como executiva nas empresas da família, comecei como estagiária, em 2012 eu era vice-presidente da empresa, foi quando eu resolvi fazer a minha transição. E atualmente eu sou conselheira da Morar, fundei o Instituto Ponte e sou presidente do Instituto Ponte. E se eu fosse contar a história rapidinho da minha vida. Mas eu gosto de falar também de uma outra maneira. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que na loteria do CEP eu fui sorteada. Eu nasci branca, numa família classe média alta, e que para os estudos nunca faltou recurso. A minha mãe foi a única mulher na turma de engenharia civil no ano da faculdade dela. Mulher na minha casa sempre foi valorizada. É uma família que tinha muito amor. Meus pais eram empresários, são empresários até hoje, e transmitiram muitos valores para os filhos. Então, assim, eu fui sorteada. E eu acho que eu poderia ter nascido com as mesmas características. Mas se eu tivesse nascido a 20 minutos de distância da minha casa, tem muita chance de eu não estar aqui hoje, que eu não estaria aqui hoje conversando com você. E acho que eu dei a sorte de conseguir entender isso cedo. Próximo aos 40 anos, eu entendi isso que eu tive e também compreendi que se eu desse um pouco dessas oportunidades para as outras pessoas, eu ia me realizar. Então, eu consigo fazer uma nova carreira, eu consigo fazer
uma nova... Caiu, né? Os livrinhos aqui A caíram. gente tem o teto da sua casa, mas tá bonito, tá tranquilo. Aí tá bom. Eu consigo fazer uma nova... Começar uma nova carreira entendendo que quando eu desse essa mesma... Parecido com essas oportunidades para as outras pessoas, eu iria me realizar. Então, assim, essa é um pouco do que a Bartira caminhou e o que ela pensa hoje. É, muito legal essa sua comparação e coragem até de falar isso, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, né, as pessoas morrem de medo de falar, eu nasci branca, eu não nasci negra, eu nasci numa família de posse, não. Tá, mas olha só, ok, você falou, eu só fui sorteada, é isso aí. E no final você deu exemplo que poderia nascer a 20 minutos da sua casa e ter vindo numa família humilde, simples, sem condição, e que não te daria estudo e nada, e a vida seria outra. É a realidade como ela é. A gente tem que parar um pouco de ficar criando caso, né, para falar as coisas como elas são. Obviamente que não vai machucar ninguém, não vai falar nada que vai menosprezar as pessoas, mas é ser verdadeiro. Né? De fato, a gente tem hoje uma quantidade de pessoas que tiveram sorte, que nasceram, tiveram sorte, tiveram tudo na vida, que batalharam. Teve outras que nasceram, tiveram sorte, tudo na vida, e não fizeram nada e se perderam. Tem para todos os lados. Né? Você é um caso que, além de ter tido a sua sorte que você descreveu aí, trabalhou, se dedicou, estudou, nunca, e aí eu te conheço, nunca foi desse negócio de mimimi, porque eu sou mulher, eu não posso disso, porra nenhuma, meu irmão. Era sempre ali, ó, para frente, empurrando. Foi sempre o trator da galera, bora, bora que vai dar certo, né? Fez com que você construísse essa carreira de forma exemplar. Falando em carreira, pessoal, quem quiser ler um pouquinho da história aí da Bartira, tem um livro lá do Tepperman, que é amigo comum nosso, que escreveu um livro que é o Anticarreira, que fala mais ou menos disso que a Bartira estava explicando aí. Né? A gente tem grandes oportunidades na vida, só que a gente tem que abrir um pouco o leque de coisas que a gente faz. Tem gente que nasce, cresce, morre fazendo a mesma coisa. Faça outras coisas. Se dê a oportunidade de fazer outras coisas, é o que a Bartira fez e vai nos contar com mais detalhe. Se dê a oportunidade de fazer outras coisas, tá feliz, tá, sabe, radiante, brilho nos olhos, impactando muita gente, mudando a vida de não é muita gente não, mas de muitas famílias e de futuras gerações, porque você muda a vida de uma pessoa hoje, você está mudando a futura geração daquela pessoa toda. E aí você pode falar de 2, 3, 4, 100, 200, 300, tudo que está para trás. Ninguém sabe, né? O poder que é a gente impactar na vida de um ser humano hoje. E quando você falou aí de seu pai, de sua mãe, eu sou um fã do seu Sebastião. Eu não sei se ele deve estar assistindo ou vendo isso aí. Se tiver, um beijo, Sebastião. É o meu companheiro de tomar um vinho nas festas do bate-papo, a gente fica junto mesmo. Essa Sebastião sempre é uma conversa incrível. Mas, Bartira, antes da gente entrar no Instituto, você como engenheira, essa sua parte aí, o que te levou a fazer engenharia foi obviamente, a empresa da sua família, você se encontrou lá, porque você chegou a ser vice-presidente de uma empresa de engenharia, num ambiente extremamente machista, quer queira, quer não, né? Obra, engenharia e tal, muito, muito quadradão. Como que foi essa etapa? Até você tomar a sua decisão de pivotar, de mudar a sua vida. Como é que foi isso para uma mulher, né, como você? Eu acho que, por mais que a gente ache que a gente não tenha influência muito dos exemplos, é óbvio que eu sou de uma família de engenheiro, né? Então, na minha casa, a conversa sempre foi muito lógica e sempre... Meus pais tiveram muito prazer trabalhando, então nossos almoços em família sempre foi muito assunto da morar. Mas eu me senti muito livre para fazer a minha escolha da profissão. Eu gostava, não tem tanto glamour, eu gostava de matemática, gostava do raciocínio lógico. Então, por gostar de raciocínio lógico, eu achei que eu ia para a área, por isso eu fui para a área de exatas. E na área de exatas eu achei que a engenharia era um bom caminho. Eu tinha um exemplo da minha mãe. Na minha casa nunca se falou muito de discriminação. Era um assunto que, na verdade, ele não existia.
eu considero que eu tenho uma boa autoestima. Então, qualquer ambiente que eu tô, muitas vezes eu já devo ter sido discriminada diversas vezes e não percebi. E hoje, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas falando alguma coisa, eu ainda faço um raciocínio inverso. Eu falo assim, nossa, se ele faz uma coisa que eu acho que seria discriminatório, né? Eu falo assim, nossa, ele pensa pequeno, né? Então, assim, se alguém está me discriminando, a minha autoestima joga o problema para ele. O problema não está comigo. Eu sou capaz, eu vou continuar dando o meu recado, eu vou continuar falando as coisas que eu acredito. Então, ser mulher nunca foi uma coisa que me limitou. Eu acho que ser mulher é uma vantagem. Se você está num ambiente, hoje, você tem alguma coisa de diferente, o que quer que seja, isso é vantajoso. Todo mundo quer, você se diferencia em quê? Então, se você está num ambiente que tem 10 homens e você é a única mulher, você tem vantagem. Porque se alguém é diferente, ali sou eu. E eu sei me posicionar se alguém fizer alguma coisa comigo. Eu sei me defender. Mas eu não vou me defender como homem, eu vou me defender como mulher. Então, assim, eu tenho uma boa autoestima, sou bem segura, não tenho medo de receber críticas. Acho que as críticas são bastante construtivas, mas crítica como qualquer pessoa. Para mim, eu não fico pensando muito que eu sou mulher, não. E se alguém faz alguma coisa agressiva, eu ainda acho que o problema está com ele. Então, dessa forma, eu lidei muito bem com isso na engenharia, em todo lugar, achando que isso era uma vantagem e não uma desvantagem nesse sentido. Olha, eu tive um encontro aqui com algumas outras mulheres, né? Incríveis também, como você. E a forma como você colocou agora me fez voltar aqui, rebobinar o histórico das conversas. E realmente é muito impactante quando você fala assim, e é verdade, né? A autoestima faz com que você não dê nem conversa por uma discriminação do dia a dia do trabalho. E a gente está falando ali de discriminação que você pode não dar conversa, porque tem coisa que você tem que se posicionar porque não faz sentido. Aí você tem que se posicionar até juridicamente. Não estamos falando disso. Estamos falando dessa discriminação do dia a dia, da conversa, da pode, não pode, porque é mulher. Uma pessoa, quando está com autoestima, que sabe o que faz... Só um minutinho. Olha só. Isso é o cachorro da minha esposa. Vem aqui, vai lá. Sai, vai. É isso aí, é isso que acontece. É o Rico, tá aqui. Tá latindo pro capacete. Então, assim, desculpa, pessoal. Quando você tá com, você falou, com autoestima, confiança, sabe, acredita no seu potencial, você tá em vantagem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E você menospreza as brincadeirinhas que não faz sentido. O problema é quando você perde tempo para ficar... aí é que a gente chama de mimimi. Você tem que me respeitar porque eu sou mulher. Meu irmão, tá todo mundo igual, parte para frente, entrega. Vai lá e faz. Quando a pessoa para chegar para você e falar assim, você não consegue porque você é mulher, então beleza. Vai lá e chega com um projeto para entrega melhor do que ele, vira para ele, aí, seu babaca. E agora? Pronto, tá resolvido. Se posiciona. Não é isso? Eu tenho a história de um aluno nosso, é um aluno da escola pública, né, que estava numa escola particular, e o colega dele na sala virou e falou assim, meu pai pagou R$1.000 no meu tênis. E ele falou assim, beleza, mas eu estou aqui para vencer pelo lápis e não pelo tênis. Então, quer dizer assim, quem ficou pequeno foi quem fez o comentário. Então, assim... aí não tem nem o que falar. A pessoa faz uma resposta inteligente, resposta segura e as coisas acontecem. Aí, Batira, pronto. Aí você estava lá e aí chegou no momento da sua vida que você começou a se questionar, teve que tomar uma decisão, né? Até dentro da sua família, de sucessão e tal. Foi onde você partiu para uma nova jornada. Como é que foi essa decisão? Como é que para a gente começar a entrar no Instituto? Era 2012, nós estávamos discutindo a sucessão executiva na Morar. E meu pai perguntou se eu queria ser presidente. Não significa que eu seria, o meu irmão sempre foi o meu par,
Mas o meu pai foi muito sábio em fazer a pergunta, porque para você ser presidente é muita dedicação. Você já foi, você tem que querer ser, muito ser. E eu, já entendendo todas as oportunidades que eu já tive, eu cheguei à conclusão que eu queria começar uma nova carreira. Tudo que eu fui, quem eu sou hoje, o que eu construí, eu aprendi a namorar. Mas eu poderia construir um outro lado. Então, não foi fácil a conversa com a minha família, mas eu tive sempre muito apoio. A minha mãe, de uma forma muito sincera e direta, como sempre foi, falou: você está procurando problema na sua vida. Você nunca teve problema, mas da minha vida, eu fiz o que quis. E acho que da sua vida, você tem que fazer o que você quer. Conte com o nosso apoio. Então, assim, não era a opção deles, mas eu teria o apoio deles. E isso foi muito importante para mim. E eu sempre acreditei, e acredito até hoje, que as coisas estão aí. Não tem que sair inventando a roda. Eu acho que é mais fácil você procurar as boas práticas e copiar do que você ter que inventar. Então, eu passei 2 anos, visitei 42 instituições pelo Brasil, em 6 estados diferentes, 2 nos Estados Unidos, em que eu vi esse resultado. Eu sou muito motivada pelo resultado. Eu queria trabalhar no setor social, mas do mesmo jeito que eu trabalhava a namorar, com meta, com meritocracia, com as mesmas características. Então, eu achei um projeto em Curitiba, chamado Bom Aluno, achei um projeto em Fortaleza, chamado Primeira Chance. Inicialmente, eu não pensava em fundar uma associação, eu pensava juntar alguma associação no Espírito Santo, mas quando eu encontrei o projeto na área de educação, do jeito que eu queria trabalhar, eu não encontrei nenhuma entidade aqui com essa característica. Então, eu falei, bom, se eu quero desse jeito e não tem nenhuma, só tem um jeito, eu preciso fundar uma entidade. Isso estávamos em setembro de 2014 e eu me dei a seguinte meta. Eu tinha até dezembro para conseguir 5 pessoas que doassem 30 mil reais. Eu falei, bom, se eu conseguir nesses 4 meses 5 pessoas, eu vou ter 150 mil ano que vem, já dá para começar aí com uns 12 aluninhos, 10 alunos e sair a campo. Tomei muito não inesperado. Não é fácil, o Brasil não tem muita cultura da filantropia. Mas eu acreditava que existia quem queria investir na educação. Teve uma pessoa nessa história que foi importante, não sei se você conhece, que chama Rogério Salume. Bati lá na Wine, na época que era lá na Serra ainda. Lá em cima. E eu lembro que eu saí de lá com 12 parcelas de 2.500. E eu lembro como se fosse hoje. Eu voltei sozinha no carro assim, vai dar certo! Vai dar certo! Eu gritava sozinha, assim, igual o 12, que eu estava conseguindo as pessoas. Então, assim, muito obrigado mesmo. Assim, esse início foi muito importante para mim. E chegou em dezembro e eu tinha conseguido 4 pessoas. Aí eu falei, beleza, se eu quero que alguém apoie o meu sonho, eu sou uma que precisa investir nela. A 5ª sou eu mesmo. Então, assim, em 2014, eu termino o ano com 5 pessoas garantindo que ia me dar 30 mil no ano seguinte. E eu resolvo caminhar para frente para o Instituto Ponte. Então, assim que nasceu essa transição, eu acho que uma pessoa falou uma coisa para mim que foi muito importante, é que as oportunidades estão sempre do seu lado. Então, eu fui procurar os meus amigos, amigos dos amigos, as pessoas que eu tinha ouvido que gostavam do setor social. Olhei para o meu lado, quem de alguma forma pode me ajudar. Com muita cara de pau, saí batendo na porta e assim que nasce o Instituto Ponte. Essa história é muito bacana, porque quando você traz uma proposta com todo esse arcabouço que você desenhou, né?
com entregas reais, acompanhamento, KPIs, meritocracia, coisa... Porque a gente escuta falar tanto no Brasil, organizações, ONGs, que desviam, que até desmotiva. É, foi o que, sem dúvida nenhuma, motivou a todos nós no começo a estar junto com você, e até hoje a gente está, porque o trabalho não é magnífico, não, ele é importante para o futuro do país. E você só começou isso e capitaneou, e você tem um time, né, de pessoas que estão do seu lado aí, que a gente tem aqui que agradecer a todas elas, se dedicam voluntariamente para poder fazer o Instituto junto com você, realmente ser essa coisa incrível que é. Quando você fala de filantropia, realmente a gente está muito longe do mínimo necessário, né? Já falei algumas vezes aqui, no Brasil, ano passado, a gente conseguiu, o Brasil todo conseguiu arrecadar, através de doações, 3,9 bilhões. O Brasil todo, todas as doações, né? Nos Estados Unidos, ano passado, em reais, foi arrecadado 2,5 tri, com T de tatu, trilhão de reais. Esse ano já vai mudar, porque eu acho que as pessoas começaram a se conscientizar, né? Você vê aí só uma instituição financeira, o Itaú, doou 1 bilhão, então as coisas estão mudando, mas a passos muito lentos. A gente precisa entender que as empresas, as pessoas de condição têm que ajudar agora, ajudar iniciativas que realmente fazem diferença, né? Entregam resultado e mostram o que estão fazendo. E aí tem o Instituto Ponte que nasceu. Agora, o que é o Instituto Ponte? Como é que o Instituto Ponte trabalha? Como é que é a lógica do Instituto Ponte? Eu gosto de contar o que o Instituto Ponte faz, fazendo uma analogia com futebol. Quase todo mundo sabe dizer o nome de um brasileiro que foi eleito o melhor jogador do mundo. Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Romário. E assim, quem sabe dizer o nome de um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel? Ninguém sabe. Porque, na verdade, nenhum brasileiro até hoje ganhou um prêmio Nobel. Sim, 200 milhões de habitantes, aqui só nasce quem tem talento para futebol. Inteligência é diferente e não nasce ninguém. Sim. Por que será que isso acontece? Na verdade, é porque no futebol a gente tem um olheiro em cada campo de várzea. Então, quando ele encontra um menino talentoso, coloca esse menino para treinar mais, depois coloca ele com os melhores, e assim vão se formando campeões do mundo. E eu acho que a pergunta que todo mundo deveria se fazer é: o que nós fazemos com os 30 milhões de estudantes do ensino público? Com os talentos que estão entre esses 30 milhões, esses diferenciados que se destacam. A gente não faz nada. Muitas vezes, há quem diga que eles estão atrapalhando a sala de aula. Então, assim, o que o Instituto Ponte faz é pegar estes talentos nas escolas públicas e dar para eles uma oportunidade de uma educação de muita qualidade. Então, assim, esse que é o principal trabalho do Instituto Ponte. A gente seleciona alunos nas escolas públicas, pode começar a entrar no Instituto Ponte entre o 6º ano e a 1ª série. A média da nossa seleção nos últimos 5 anos é 18 candidatos por vaga. Então, assim, tem muita gente querendo estudar mesmo. É muito duro você não ter vaga para todo mundo, você fazer uma seleção e a única coisa que o aluno fala é: eu quero poder aprender matemática. Então, a gente seleciona esses alunos. Depois que os alunos entram no Instituto Ponte, tem pequena diferença em função do ano que ele está, mas de modo geral. O 1º ano ele continua na escola pública, ele começa a estudar inglês, ele estuda desenvolvimento pessoal. Muitas vezes o próprio aluno não acredita nele. O ambiente dele não proporcionou a ele que ele é um diferente. Vamos aproveitar o seu talento. Então, a gente diz isso para ele e muitas vezes a gente nem precisa dizer. É um encontro entre eles. É bonito ver a amizade da turma em que, de repente, 25 alunos que amam estudar estão juntos.
O aluno estudava na escola pública e lá ele era o nerd da sala, ele era discriminado. E, de repente, ele entra num ambiente que todo mundo é parecido com ele. O aluno, muitas vezes, é inteligente, mas ele não teve a oportunidade de ter ao contato com alguns conteúdos da matemática e do português. Então, a gente também faz um apoio nessas duas aulas, nessas duas áreas. É comum, muitas vezes, no ambiente em que eu vivo, o meu tio é médico, o meu irmão é engenheiro, o amigo do meu filho é empresário, mas no ciclo deles isso não é comum. Então, a gente leva para ele as profissões, para eles entenderem o que fazem as profissões, o que eles podem ser. A gente apresenta também o nosso estado. Do mesmo jeito que a gente não frequenta a comunidade onde eles moram, muitas vezes eles também não acham que o parque público Pedra da Cebola, do lado da minha casa, é para ele. Então, a gente precisa dizer, olha, essa cidade é sua, essas profissões existem, isso tudo é para todos, nós somos iguais. Então, a gente trabalha os meninos em diversas áreas e, se for interesse do aluno, no ano seguinte, ele pode virar bolsista nas escolas particulares. Nós temos parceria com as 10 melhores escolas do Enem do Espírito Santo. Eles viram bolsistas e a gente arca com todos os custos que forem necessários para a família. Vale transporte, uniforme, roupa, tudo que o menino precisar para estudar, que aquele aluno precisar, a gente vai dar para ele. Hoje nós temos 152 diamantes que estão aí tendo essa oportunidade, nós crescendo e a gente crescendo junto com eles. E vai até a faculdade? A gente acompanha até ele concluir a faculdade. A ideia, a gente vai acompanhar o aluno de 10 a 12 anos, né, dependendo da data que ele entra, porque o nosso objetivo é que ele seja do tamanho do talento dele. Esse menino é talentoso, ele é diferenciado, ele já provou isso. Então, assim, eu não quero que ele faça um excelente ensino médio e que depois ele tenha uma profissão de nível médio. Eu quero que ele tenha uma profissão de nível superior. Então, cada vez menos, a gente trabalha muito a autonomia do aluno, a iniciativa do aluno, mas nós vamos acompanhar esses alunos até eles concluírem a faculdade. O Instituto Ponte tem 5 anos, nós temos, em 2018 foi o nosso primeiro universitário, hoje nós temos 4 universitários no Instituto Ponte, 100% de aprovação. A gente tem muito orgulho, temos alunos estudando medicina, engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciências da computação. Então, assim, do tamanho do sonho deles, a gente só deu oportunidade. Quem conquistou a vaga, quem conquistou essa universidade foram os alunos. Vou fazer uma parada aqui e a gente continua aí dos alunos, que tem muita coisa para a gente conversar. É muito verdade isso que você falou, de que a cidade, o estado, a região é deles também, né? E é verdade a gente falando aqui, mas no dia a dia isso não acontece. E uma das ações do Instituto Ponte, eu tive o prazer de pegar uma dessas alunas e dar uma volta com ela, eu com minha filha. E aí a gente foi para um parque de diversões, que ela nunca tinha ido no parque de diversões. Só que não era só ela que nunca tinha ido no parque de diversões. Era ela e a mãe dela que nunca tinha ido no parque de diversões. E a gente ficou ali, eu levei minha filha, que também se divertiu muito, e a gente andou naqueles brinquedos e tal. Foi assim, foi um dia muito importante, muito legal. E aí eu sempre me emociono com essa história. Aí a gente saiu dali, eu falei, tá com fome? Tá. Eu falei, você quer comer o quê, tia? E essa menina é uma desses diamantes. Inteligentíssima ela, né? Mora numa comunidade extremamente humilde e tal, aquela coisa toda. A Giovana. A Giovana. Aí ela falou que queria comer no McDonald's. Aí eu falei, você já comeu no McDonald's? Ela, nunca nem entrei. Aí eu fui lá com ela, com a mãe e tal. Eu nunca vi uma pessoa comer um sanduíche tão rápido na minha vida igual ela. Aquilo ali foi, acho que foi assim, a coisa mais incrível para a vida dela.
E eu olhava aquilo, olhava para minha filha, e depois eu conversei muito com Luana, né? Falei assim, olha só, você lembra disso? Né? Para a gente as coisas podem ser muito simples, mas olha como o simples é muito complicado para outras pessoas, né? O acesso à cidade, e aquilo ali foi uma chacoalhada que deu na minha cabeça que você agora falando é verdade. A gente tem que dividir a nossa cidade, o nosso estado com as pessoas. E a educação é uma forma disso integrar. E aí, falando dos diamantes que você disse, que realmente as pessoas passam por um exame, fazem prova, não é qualquer um que vai entrar no Instituto Ponte, tem que estudar, tem que se diferenciar para poder chegar lá, ter o acompanhamento e seguir, né? E a grande tristeza, Bartira, que hoje, aí eu estou falando do dia de hoje, quarta-feira, conversando com você, me vem à cabeça, é que, porra, tá aí, a pandemia, mesmo não querendo falar de pandemia, minha filha, seus filhos estão estudando, os alunos, os 152 alunos do Instituto Ponte estão estudando, e 90%, sei lá, 80%, 70%, uma grande maioria dos alunos da instituição do ensino público não está estudando. Não está estudando ou está estudando por algum programa da televisão que não tem eficiência, não adianta falar que tem eficiência, não tem eficiência, não tem um acompanhamento. Então, agora a gente vê que o ensino não é para todos, que existe a diferenciação e que os grandes talentos estão realmente se perdendo se a gente não fizer alguma coisa. Esse é um momento até de reflexão, né? Está aí, a galera está estudando, a outra não está. Eu acho que essa pandemia, assim, ela jogou na cara. A gente já sabia da qualidade do ensino público. Eu estou próxima, ouço o relato de alguns. Ressalvo que tem algumas escolas muito boas, tá? Eu tenho um aluno que fala, eu quero ir para a escola técnica. Falei, ótimo, eu só quero que você tenha oportunidade de escolha, igual o meu filho tem. Eu não quero que você vá, eu quero que você possa ir, não é por falta de recurso. Mas eu acho assim, escancarou na todo mundo, aumentou, mostrou a nossa desigualdade. Enquanto as escolas particulares, de alguma forma, com dificuldade, mas em 15 dias conseguiu manter algum contato com o aluno, alguma interação, e eles estão estudando, depois de 30 dias, alguns estados brasileiros estão fazendo através da televisão ou através de alguns aplicativos, mas as informações que eu tenho com baixa adesão, fazer chegar algum conteúdo nesses alunos. A aula online não é fácil e sem interação é mais difícil ainda. Então, assim, quantos talentos não estão sendo desperdiçados? E eu espero, assim, né, que pós-pandemia o mundo entenda que quando você está trabalhando a educação, não é educação do outro, é educação da pessoa que amanhã vai trabalhar na sua empresa. É um projeto de nação. Sabe? Que a gente faça uma reflexão. O que a gente quer enquanto nação da educação desse Brasil? A gente está tendo uma oportunidade para fazer essa reflexão. É esse tamanho de desigualdade. Eu falo o seguinte, meus pais estudaram na escola pública. Eu não sou muito boa de português, não, tá? Minha mãe vive me corrigindo. E fala da professora dela da escola pública toda vez. Assim, aquela geração teve muitas conquistas, mas assim, deixou a desejar na qualidade do ensino, deixou cair a qualidade do ensino. Eu acho que está nas nossas mãos hoje falar assim, que legado a gente quer deixar para os nossos filhos? Que legado a gente quer deixar para os nossos netos? Nós vamos ficar de braço cruzado falando que a educação pública não é conosco ou a gente vai tentar fazer alguma coisa para ajudar? Eu acho que isso é responsabilidade de todo mundo. Não é responsabilidade só do governo e do poder público, é uma responsabilidade nossa. Não existe sociedade, né? Não existe progresso, não existe relação saudável se não tem educação. É a base de qualquer coisa. Aí todo mundo fala, mas agora a gente está vivendo, está vendo como é a saúde. O problema de saúde também é um problema de educação. Que as pessoas mais educadas, as pessoas mais, sabe, com capacidade de analisar as coisas de forma diferente, de ser mais críticas, de se embasar, de ler, conseguem muitas vezes
surfar essas ondas aí de problema de saúde ou não, de outra forma. Eu também nunca deixei de falar isso. Se um país quer ser diferenciado, se uma cidade quer ser, não é um país não, se uma cidade quer ser diferenciada, invista na sua educação. Vai lá, pega uma cidade, investe na educação, escolas de qualidade, professor de qualidade, tecnologia, inovação, um conteúdo moderno, você vai ter uma sociedade diferente. E isso é igual onda, né? Dessa cidade vai para o estado, que vai para o país, as coisas vão acontecendo, é como você está fazendo. Se você pegar, voltando lá agora nas famílias, a gente está vendo aqui uma quantidade de familiares, de alunos falando. O impacto não é só no diamante, que vai ter resultado, que vai ser um médico, um dentista, um empresário, um executivo, sabe, um professor, porque eu já vi nas palestras alguns dos alunos querendo ser professor para voltar e ajudar as pessoas, porque eles sabem do problema. Não, quer ser o quê? Um professor. Então, você vai ser o melhor professor, vai lá ajudar. Então, você tem um impacto, Bartiro, um projeto de impacto na família, né? E se você puder contar aí, você tem famílias que mudam de cidade, que mudam de bairro para ficar mais próximo do instituto, mais próximo da escola, para quê? Porque elas sabem que, infelizmente, e é muito triste falar isso, infelizmente, o sucesso da família, das próximas gerações daquela família, está naquele diamante, naquela criança que está ali estudando e tendo uma oportunidade única, porque se não for aquilo ali, acabou. Eu só falo porque eu já ouvi. Eu já ouvi de mães falar, você mudou, eu mudei. Por quê? Porque a gente vai dar todo o suporte para meu filho, porque ele vai ser realmente a salvação da nossa família. Olha, né? É uma puta de uma responsabilidade, ao mesmo tempo uma grande desigualdade e uma esperança para a família. Aí essa criança volta lá no bairro, volta e é um exemplo no bairro, né? Em vez de ser o jogador de futebol, passa a ser esse menino. Ou essa... Eu acho que, por exemplo, a gente tem o caso da Gabriele Vitor, a mãe dela é a Sandra, morava em Guarapari, mudou para Vila Velha para ficar mais próxima e além dela ter mudado para dar uma boa oportunidade para a filha, ela entendeu que ela também podia estudar. Ela conseguiu um curso gratuito, ela começou a estudar, ela incentivou a vizinha a estudar. E a última vez que eu conversei, agora deve estar mais difícil os planos, mas ela queria juntar com a vizinha para formar uma pequena agência de turismo. Olha que legal. Então, assim, não é um aluno. Eu acho assim, o objetivo do Instituto Ponte é, de fato, transformar a vida daquele aluno e que mudar a vida de toda a geração que vem depois dele. Mas hoje nós já temos uma série de exemplos em que você mudou o aluno, em que você mudou a comunidade. Tem professor de escola pública que, na época, na data da seleção das provas, ele faz um aulão para os alunos de matemática e português, para os alunos passarem no Instituto Ponte. Então, a gente tem um impacto de você estar fazendo isso na sociedade como um todo. É muito bonito. E assim, eu falei, né, que eu sou muito movida a resultado. E isso é uma coisa assim que deixa claro assim, o Instituto Ponte. O aluno é um talento, ele só está precisando de uma oportunidade. Então, assim, 94% dos nossos alunos têm resultado acima da média na turma na qual ele foi inserido na escola particular. Isso, assim, é brilhante. O aluno ele eleva a régua da turma. Exatamente. 94% é acima da média. E eu acho assim, eu tenho, por exemplo, o caso do Caio Ribeiro, um aluno de Conceição da Barra. Eu lembro no processo de seleção ele falando que ele quer ser médico. E ele quer ser médico porque ele já viu muita gente da família dele ser atendido de forma muito desleixada. Ele quer ser médico porque ele quer atender bem quem tem um problema. E na região dele, passar em medicina é muito difícil. E ele não tinha uma escola, só tinha uma escola técnica na área de mecânica, que não era bem o que ele queria. E ele conheceu o Instituto Ponte, veio para cá e a gente conseguiu uma bolsa para ele no AP. Eu lembro claramente quando ele falou, AP, eu vou estudar no AP, como se o AP fosse maior do que ele.
Primeiro ano que ele entrou, a gente conversando com a escola, ele é a maior média da turma. Então, assim, é uma demonstração que a única coisa que ele precisa é de uma oportunidade. Eu falo assim, a gente tem pérolas nesse Brasil todo. Tem o caso da Laisa Gilles, ela é de Araguaiana, ali no interior de Marechal Floriano, cidade de 5 mil habitantes, 3 medalhas de ouro na OBMEP, medalha em física, em astronomia, tem uma inteligência de raciocínio bem diferenciada. Entrou no Instituto Ponte, depois de um ano, eu estava no evento, ela estava comigo, e eu perguntei, Laisa, e aí, o que mudou? O que você pensa? Ela fala assim, antes eu achava que eu poderia estudar na Federal do Espírito Santo e depois eu pensava em voltar a dar aula na minha cidade, onde a minha mãe dá aula. E agora eu entendo que se eu quiser, eu posso estudar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e também posso trabalhar aonde eu quiser. Eu não estou aqui querendo dizer que o primeiro plano dela não é bom. A única coisa que eu quero é que é igual o meu filho sonha, que ele tem inúmeras oportunidades, que os talentos que existem no Brasil, que eles também sonhem, têm oportunidade, que eles podem ser do tamanho do sonho deles. Então, assim, esses resultados assim, nos levaram... somos a única ONG do Espírito Santo que ficou entre as 100 melhores ONGs do Brasil no ano de 2018. Repetimos o resultado no ano de 2019. Então, assim, a gente tem muito resultado numérico e muita história de transformação. Então, assim, isso, na verdade, me deixa bastante orgulhosa que eu estou no caminho certo. Eu não faço nada disso sozinha. Acho que tem muita gente interessada em investir em educação e que eu te falei que as pessoas estão do nosso lado. A gente consegue fazer isso por R$800 por mês. Quem consegue estudar inglês, escola particular, uniforme, transporte, livro, apoio pedagógico e psicológico por apenas R$800 por mês? Eu falo que aqui no Instituto Ponte o seu dinheiro vale mais que o triplo. Porque ninguém faz isso com menos de 2.400. E como que a gente consegue fazer isso de forma tão econômica? Pelas parcerias. A gente não paga mensalidade nas escolas. Nós temos uma série de empresas que prestam serviço de marketing, de contabilidade, sem cobrar. Então, a gente consegue o que a gente chama parcerias pro bonos. Não são fáceis de conseguir. A gente toma muito não, mas a gente acha essas Rogérios da vida que acham que vale a pena investir em educação. E, além disso, a gente também precisa de recurso para pagar os nossos profissionais. Temos uma série de empresas e pessoas físicas que contribuem para o Ponte poder existir. A gente não tem um centavo público, todo o nosso recurso vem da iniciativa privada. São pessoas que falam dinheiro do bolso sem nenhum benefício fiscal e investem no Instituto Ponte. Então, tem empresas que bancam um aluno 800, que bancam 3 alunos 2.400, até 9 alunos, 7.200 por mês. Entendem que esse é um investimento que vale a pena. Provavelmente vai ser o melhor investimento da vida da pessoa, que vai ter o maior retorno. Temos pessoas como várias que estão aqui assistindo essa live. Eu posso contribuir com R$100 por mês. Isso é a alimentação de um aluno. R$150 por mês. Isso é o vale transporte do aluno. Todo mundo tem condições, de alguma forma, de ser parceiro do Instituto Ponte. Pode ser pelo PicPay, por boleto bancário, pelo site, cartão de crédito. Quem quiser doar, oportunidade não falta
para poder impactar na educação de um aluno que só precisa de oportunidade? A gente tem que sempre fazer a pergunta seguinte: onde que a gente quer que os nossos filhos e os nossos netos vivam no futuro? Em que país, em que cidade, em que bairro, em que estado? E isso vai ser muito diferente se tivermos uma sociedade mais educada, mais condição de estudo ou menos. Simples assim. Então, fazer a nossa parte, muitas vezes fazer um esforço, a gente né, quem tem condição ou quem consegue ter um recurso a mais, gasta dinheiro com tanta besteira. Você pode adotar um aluno, você pode ajudar com a alimentação, você pode fazer, junta 3 amigos, 4 amigos, junta 4 amigos, cada um dá R$ 200, você adota um aluno. E esse aluno pode ser o prêmio Nobel de Economia ou de Física daqui a 20 anos. Por que não? Pode ser. A gente tem, olha só, os alunos hoje que são selecionados no Instituto Ponte têm média acima da média de todas as turmas que eles participam das escolas particulares e mais bem posicionadas do Enem, nas 10 escolas mais bem posicionadas do Enem. Então, você pega aí, é o seguinte, é gente que tem uma capacidade, né, de intelectual, de estudo, de entrega diferenciada, que está sendo perdida. E aí, quando Bartira fala assim, ter uma oportunidade, todos nós e todas essas crianças vão ter outras oportunidades. Se a gente não for mais rápido, as outras oportunidades também podem bater na nossa porta de forma diferente lá na frente, infelizmente, né? Porque o caminho mais fácil nas comunidades, nas periferias, é o caminho que tem aí, que todo mundo vê todo dia na televisão, no jornal. Então, a gente tem que capturar isso, porque uma pessoa, uma criança tratada da forma correta, com a educação que ela precisa, ela vai voltar lá e vai mudar aquela situação, vai ajudar. Como é o caso desse garoto aí, Monção da Barra, que quer ser médico. Cara, quando ele voltar lá ou não, que ele vai pelo menos uma vez a cada 6 meses lá, ele vai levar um trabalho, né, voluntário, vai levar, sabe, um acolhimento para as pessoas, vai atender quem ele sabe que precisa. E assim a gente vai mudando, é devagar mesmo, mas a gente tem que começar. Então, a educação é o único caminho. E, Bartira, você, dá para a gente falar aqui 2 horas, você está de parabéns, a galera está enlouquecida. Galera, manda um coraçãozinho aí para a Bartira, aí todo mundo, porque ela merece até o final, mais 7 minutos, uma porrada de coração, porque é um trabalho incrível, realmente, é um trabalho bonito, é um trabalho honesto, correto, com entrega, com resultado, com impacto na pessoa, na comunidade e nas futuras gerações. Então, eu sou muito grato de poder até participar, conhecer a minha esposa Ana Lúcia participativamente, e a gente gosta muito de ver essa mudança na vida das pessoas. É realmente impactante a gente conviver e presenciar um talento, né? Um diamante sendo lapidado. Então, você tem histórias e mais histórias. Conta uma história para a gente aí, em 2 minutos, por exemplo, que marcou. Eu tenho uma história marcante, assim, é mais pessoal um pouco, assim, como exemplo, mas que é o significado que eu acho quando você faz para o outro, quem está sendo beneficiado é você. Eu fui comprar um presente numa loja aqui em Vitória, estava com a minha filha. E ela é parceira no projeto Arredondar, um parceiro nosso, a Track and Field. E aí, estava na loja, a vendedora falou para mim assim... Aí eu vi a propaganda do Instituto Ponte, eu não queria me identificar, queria saber o que ela falava do Instituto Ponte. E eu falei, você conhece esse projeto? E aí ela começou a explicar do projeto com uma propriedade, assim, ela estava me ensinando como era o Instituto Ponte. E a minha filha regalava o olho, assim, né? E eu não falei quem eu era. E aí eu falei, ai, que legal, não sei o quê. Aí ela falou assim, o que eu queria mesmo era conhecer essa Bartira para poder dar um abraço nela.
Aí eu falei, poxa, agora eu preciso me identificar. Já foi lá, já, ó. Aí, gente, o olhar da Ana, assim, arregalada, disse tudo, tipo assim, é ela. E aí, assim, eu, lógico, dou um abraço enorme nela e ela conta a história do sobrinho dela, que é o Vitor Hugo, que é um aluno maravilhoso, que ele era muito inteligente e ele era muito discriminado na escola, então ele se sentia mal. E que agora ela acompanhava o sobrinho na escola particular, onde ele estava sendo valorizado pelo talento, e que o sobrinho dela tinha mudado. Ele era outra pessoa. Então, assim, olha que presente que eu ganhei do lado da minha filha. Então, assim, no fundo, eu falo com muita segurança que uma das melhores beneficiadas de tudo sou eu. Então, assim, eu convido mesmo a cada um que está nessa live que ele pense assim, de que forma eu posso me ajudar ajudando alguém. Quando você ajuda o outro, você está fazendo bem para você mesmo. Então, assim, e é de diversas formas, do jeito que você não imagina, essas coisas aparecem. E eu repito, as oportunidades estão todas do nosso lado. Não tem que ficar procurando lá longe, não. Tem alguém do seu lado, começa pequenininho, começa com aquilo que você tem empatia. É educação, é saúde, é assistencialismo. O que combina com você? Que quem mais vai ganhar na história toda vai ser você. Boa. Bartira, olha só. A gente tem 2 minutos e meio e quando chega com 1 hora, o Instagram ele derruba a live, ele não deixa passar de 1 hora. Então eu normalmente falo 5 segundos antes para não ter problema. Me responde uma pergunta, que aí você vai ter mais 1 minuto para responder essa pergunta. O que seria, o que o mundo perderia sem a Bartira? Nossa. Bom, eu sou um grãozinho, tá? Só sou um grãozinho de areia. Sou perto do mundo, eu sou muito pequenininha. Mas assim, acho que tem muita chance do maior legado que eu vou deixar, assim, além do Caio e da Ana, acho que é o Instituto Ponte. Eu acho que eu estou impactando a vida daquele aluno, daquela família e da próxima geração. Então, assim, para aquelas estrelinhas, que eu não estou dando conta de todas, para aquelas estrelinhas que passaram pelo Instituto Ponte, na verdade, eu não faço nada sozinha, eu, os parceiros, a equipe, conseguimos, de fato, levar uma nova oportunidade, uma nova famílias. Acho que eu posso ser, talvez, assim, exemplo ou uma inspiração para algumas pessoas também olharem para o outro, para, poxa, através do outro, olha só, ela está tão feliz fazendo isso, por que eu também não faço um pouquinho? Então, acho que, de alguma forma, pode estar inspirando algumas pessoas. Que bom. Bartira, muito obrigado. Foi inspirador esse bate-papo com você, mesmo conhecendo a sua história. Cada vez que a gente escuta, a gente fica mais motivado. Pessoal, vai lá no site do Instituto Ponte.com, institutoponte.com.br. .org. www.institutoponte.org.br. www.institutoponte.org.br. Eu vou botar lá no meu post. Pela essa pessoa que você é, pelo trabalho que você faz. Obrigado, continue assim, tá? Vamos achar mais diamantes. Pessoal, vamos ajudar a Bartira, a turma do Instituto Ponte, a dar essa oportunidade ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Um beijão, obrigado, tá? Foi muito legal esse bate-papo aqui com você. Eu que agradeço você e agradeço aos pais, aos alunos, que eu não faço nada sozinha. Tudo é um tripé, alunos e pais, para junto conseguirmos a transformação. Beijo, gente. Obrigada. Vai cair. Tchau. Beijo.